Obrigado, presidente Paulo Paim, a quem cumprimento. Cumprimentos à ministra Luísa Barros, cumprimentos ao presidente, permita que a chame, Wilton Cobra, cumprimentos aos presentes. E eu pediria ao presidente, o senador Paulo Paim, que fizesse algumas referências a quem está no plenário, porque julgo isso fundamental para... Você pode fazer, meu amigo Carlos. Muito obrigado. Pode citar o nome. Para o entendimento e a compreensão desse processo de afirmação da comunidade negra dentro do processo ou do aparelho do Estado brasileiro. Cite quem você achar que tem que citar. Faço isso porque vejo no plenário o Nelson Inocêncio da Silva, que nos anos 70 iniciou um trabalho com um grupo de companheiros para criarmos aqui em Brasília o Centro de Estudos Afro-Brasileiros. Faço isso porque, ao falar em Centro de Estudos Afro-Brasileiros, não posso deixar de recordar de Willy Melo e de Lídia Garcia. Vejo no plenário, e é importante que se diga, em função da composição feita para a criação da Palmares, composição sem que tivéssemos que abrir mãos daquele nosso desiderato. Vejo no plenário o Ângelo Osvaldo, que à época era chefe de gabinete do ministro Celso Furtado, do Ministério da Cultura. Mas também encontra-se ao meu lado o senador Paulo Paim, que juntamente com a deputada Benedita da Silva, o então deputado Carlos Alberto Caó E Edmilson. O então deputado Edmilson, construíram a Fundação Cultural Palmares dentro do Parlamento brasileiro. Sarney foi fundamental. Àquela altura, fundamental foi o trabalho desenvolvido por esses parlamentares, liderados pelo então deputado Paulo Paim, para que a mensagem encaminhada ao Parlamento pelo presidente José Sarney pudesse ser aprovada. Mas não foi fácil, companheiros e companheiras. Não foi fácil. Andamos aqui nesta casa de Seca a Meca em busca de apoios. Andamos aqui nesta Câmara e neste Senado em busca de apoio à proposta. E nem todos os partidos políticos aprovaram a criação da Fundação Cultural Palmares. E recordo que havia um entendimento e uma articulação para que a relatora da mensagem encaminhada à casa fosse a deputada Benedita da Silva. Mas isso, o senador se lembra, não foi possível. E o relator foi o deputado Carlos Alberto de Oliveira Caó. Recordo-me que a Fundação Cultural Palmares nasceu também e ainda em função de um encontro realizado em Brasília chamado Negro e a Constituinte. De lá saíram as diretrizes básicas para que
pudéssemos ter, dentro do aparelho do Estado brasileiro, uma entidade que propiciasse o desenvolvimento, a divulgação, o estudo, a pesquisa dos valores africanos e afro-brasileiros na cultura brasileira e que, ao mesmo tempo, encontrasse mecanismos para a superação do racismo, do preconceito que vitimizam a comunidade negra. Eu quero ainda, presidente, fazer referência a funcionários e companheiros de trabalho da Palmares aqui presentes. Eu vejo a Edi, vejo a Ellen, vejo a Diene, e faço também uma referência aos companheiros da CEPIR, na pessoa, evidentemente, que da ministra, e do Sérgio Pedro e da Rosana, a quem acabo de ter o privilégio de estar ao lado do meu coração. Mas é importante que eu ultrapasse os 10 minutos que me são reservados, evidentemente que obedecendo à agenda determinada pelo senador, mas é preciso, ao falar de 25 anos de Palmares... Então eu estou dando agora os 10 minutos para ele. Desconsiderei a introdução. Muito obrigado. Mas é importante que se conte um pouco dessa história, né? É importante que se diga que se a Palmares hoje tem algumas dificuldades do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de pessoal, elas residem no seu nascedouro, porque houve impedimentos da burocracia, dos capitães de mato, que dominavam e dominam a burocracia, para que a entidade começasse com um quadro de servidores fundamentais ao seu exercício e a execução das suas atividades. Barraram o quadro apresentado àquela época. E é preciso que se diga e repita das grandes dificuldades. Mas também temos que mostrar que a Palmares, nesses 25 anos, cumpriu e cumpre com os seus objetivos. É uma instância, se ao mesmo tempo de estudo, de pesquisa, de divulgação da cultura afro-brasileira e africana, é também um instrumento que busca mecanismos e busca com êxito mecanismos para a superação do racismo, do preconceito e da discriminação. Me recordo, tratando-se de CEPIR, e eu não sei há quantos anos, porque somente 10 anos o Estatuto da Igualdade Racial ficou no Parlamento, mas quando o deputado Paulo Paim e o companheiro Ivair Augusto dos Santos sentamos na CNBB e hoje o senador levava as ideias do Estatuto da Igualdade Racial. Vejam quanto tempo para que o parlamento pudesse aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que é a lei que, ao instituir
o Estatuto da Igualdade Racial, que é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Quanto isso, para ver que há muitas companheiras e companheiros a serem homenageados, quer nos 25 anos da Fundação Palmares, quer nos 10 anos da CEPIR. Mostrar que essas duas instituições nasceram das reivindicações do movimento negro. Vieram como reivindicação, como pressão, como trabalho, como participação dos movimentos negros. E é importante, companheiros e companheiras, aprendermos que o aparelho do Estado só se movimenta em favor da sociedade na medida em que a sociedade, na medida em que os grupos sociais menos favorecidos, discriminados, vítimas de racismo e de preconceito, se unem. Se unem na perspectiva da pressão junto ao Estado. Eu quero cumprimentar novamente o senador Paulo Paim. Provavelmente um dos mais responsáveis pela criação da Fundação Cultural Palmares e pelo Estatuto da Igualdade Racial. Houve apoios, mas o trabalho desenvolvido pelo senador Paim foi e é insuperável com relação aos assuntos relativos à comunidade negra. Que o diga, por exemplo, a companheira Josefina, que em tempos dirigiu a CEPIR-DF e está conosco aqui presente. Quero deixar também uma palavra àqueles e àquelas que estão no início dessa trajetória. Ela é árdua, exige pertinência, exige trabalho, exige denodo, exige devoção e, sobretudo, exige capacidade de reconhecer que temos o nosso espaço, o nosso lugar na sociedade brasileira e que não podemos, de maneira nenhuma, deixar de ocupá-lo. Nós precisamos renhidamente lutar, lutar e lutar para que em todos os patamares da sociedade brasileira estejamos representados. Muito obrigado, viva Palmares e viva a CEPIR.